Sobre esse veto presidencial, a gente já teceu aí longos comentários na semana passada e explorou isso bastante pro ouvinte do Morning, né? Eu queria fazer outros comentários sobre outros pontos da entrevista da Antônia. Eu já tive o prazer, né, de ser entrevistado pela Antônia Fontinelli nesse programa dela, o Na Lata, né? Ela tem aquela rara habilidade de fazer o seu interlocutor se sentir muito à vontade e, além disso, a audiência do canal dela é extremamente receptiva e até carinhosa com os entrevistados. É um público que não fica preso naquela dinâmica da pior interpretação possível, portanto um público otimista. Inclusive eu acho que não entrou no áudio, a Fontinelli ela descreveu muito bem a postura do presidente francês, o Emmanuel Macron, e aquela sua fantasia da internacionalização da Amazônia. Ela diz o seguinte, abre aspas, gringo vem para o carnaval no Brasil e acha que pode passar a mão na bunda das brasileiras. Isso é muito bem colocado. E o presidente Bolsonaro, ele foi didático sobre a motivação geopolítica, né, por trás do apoio internacional à demarcação de terras indígenas e a política de parques nacionais. Ele explorou bem a questão da autodeterminação dos povos nativos para a construção de novas nações, a questão de inviabilizar a ocupação territorial e a logística de tropas e cidadãos, né, cidadãos civis, né, na área de floresta, a coincidência que existe entre as áreas de reserva ambiental e indígena com as áreas ricas em minério, né? E o ridículo que é, em termos de valores, aquela contribuição proposta pelas potências internacionais do G7 para ajudar o governo brasileiro a debelar as queimadas, né? Que não chega nem a 0,5% do valor para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Então, assim, perdão do trocadilho, era uma ajuda para francês ver. O nosso presidente também, nessa entrevista, ele compartilhou os bastidores da sua articulação, da articulação do governo brasileiro no G7 para baixar a bola dessas pretensões internacionalistas da França na Amazônia, e é um fato que se verificou na prática depois, né, na reunião do G7, e que se coaduna com a vontade majoritária da população brasileira, segundo o próprio Datafolha, que diz que 75% das pessoas acreditam que a administração do nosso território amazônico compete exclusivamente ao nosso Estado, né? Infelizmente é que tem aqueles 22% que são entreguistas, antipatriotas e acometidos aí de um complexo de vira-lata que chega a ser inexplicável, né? Outra coisa também, o presidente ele fez uma crítica muito similar à que a gente repercutiu aqui no Morning Show sobre o interesse público no passado de familiares da primeira-dama, especialmente da sua avó, que é da avó da primeira-dama, né, que é uma senhora de mais de 80 anos. E olha que interessante, embora ela já tenha pagado a sua pena, ou seja, pelos crimes que cometeu, e esteja ressocializada, né, fato que os progressistas aí da imprensa deveriam celebrar, né, ela foi exposta e agora ela está sendo vítima de deboches e esculachos, usando aí um termo que o presidente usou. Eu achei muito pertinente essa denúncia feita pelo Bolsonaro em relação ao comportamento fofoqueiro e irresponsável da mídia, né, especialmente da Folha e da Veja. E aí, só para finalizar, no finalzinho da entrevista, a Fontinelli ela faz uma espécie de um bate-bola. Eu, pessoalmente, quando fui entrevistado, não conhecia essa dinâmica, eu fui pego de surpresa, e ela perguntou qual que era meu medo. Né? E aí, lá na hora, espontaneamente, eu falei que meu maior medo era envergonhar os meus pais. Ela fez essa mesma pergunta para o presidente Bolsonaro, e ele disse o seguinte, abre aspas, meu medo é deixar minha filha órfã antes dos 30 anos. Então achei muito interessante ver o contraste na resposta de uma pessoa comum e de um pai de família. Me chamou a atenção também nessa questão dos assuntos abordados ali, com relação, por exemplo, essa expressão me chamou a atenção também, Caio, a passada de mão na bunda, né? Ela talvez tenha se esquecido do incentivo indireto ou direto que o Bolsonaro fez ao falar do turismo gay. Vocês lembram disso? Falando, não, se quiser vir aqui para nossas mulheres lindas, tudo bem, mas para o turismo gay, ele falou sobre isso, talvez tenha passado ao largo aí da observação da Fontinelli. Ele falou sobre turismo, né, Edgar? Ele disse que 10% do PIB mundial é do turismo e que o Brasil não chega nem perto disso, e por isso a visão mais pragmática do Ministério do Turismo em acabar com a reciprocidade de necessidade de vistos para alguns países desenvolvidos que precisam de incentivos extras para virem ao Brasil. E aí é melhor não incentivar as pessoas virem aqui, porque
pra fazer tal palavra, turismo gay, não é mesmo, sexual, gente? Porque tal. afinal de contas o Brasil é só um dos líderes nessa categoria. Só atrai milhões pra gente. E outros pontos também, como a questão da mineração, né? Ali tratada com simpatia, se é os Estados Unidos que vai explorar, em detrimento de outras questões voltadas aos acordos com a União Europeia. Quer dizer, tem muito ponto ali para ser questionado e para ser falado. Mas, obviamente, que o Bolsonaro opta por fazer esse tipo de entrevista também, como o Vini trouxe. Acho que é democrático, sim, Vini, se fosse uma coisa igualitária, se tivesse participações mais constantes ali, inclusive para propagar as coisas consideradas boas que esse governo vem fazendo. Sim. Agora, é fato também que o Bolsonaro se elegeu nessa onda antipetista. E que, por conta disso, por essa circunstância no cenário político brasileiro, pôde prescindir, em grande parte, da cobertura da mídia, embora estava lá, a mídia sempre cobrindo o dia a dia dos candidatos durante a campanha. Essa ausência providencial também há que se destacar aí, por conta da facada recebida em plena campanha eleitoral, retirou o Bolsonaro com esse bom argumento de não poder participar da arena de debate, que é onde se expõe, onde se faz a exposição de ideias, onde através das quais você acaba colocando sob escrutínio do eleitorado a sua visão de mundo, o seu plano de governo. Quer dizer, embora ele tenha passado aí 28 anos na vida pública, o Bolsonaro é sabidamente um cara que não aproveitou esse tempo todo, de quase 3 décadas no Congresso, para se interessar para o lado bom da atividade política, né? Aprender com a atividade política. Ele, por outro lado, teve ali a intenção de fazer a vida na política. Ora, os filhos aí não me deixam mentir, os 3 estão na política, o 4º filho está sendo preparado para entrar também, para entrar na política. Quer dizer, esse aparelhamento, digamos assim, da coisa pública com os interesses familiares, né? Como lidar como se fosse um negócio familiar ali. Tudo isso faz com que o Bolsonaro opte por estar dentro do conforto de uma entrevista. Poderia usar o termo chapa branca, mas seria o lugar comum ali, mas uma entrevista confortável, onde ele sabe que ele não vai ser pressionado, que ele não vai ser exposto às suas contradições. E esse exercício é bom para o político que se dispõe a aprender. O exercício de ser ali questionado numa arena por jornalistas que exercem o ofício profissionalmente. Gente, nada contra o trabalho da Antônia Fontinelli. Acho que o Vini falou, a democracia está aí para as pessoas indagarem e aceitarem convites de onde elas quiserem. Mas é meio óbvio, né? É meio óbvio que ele faz essa opção para dar entrevista e falar para apoiadores, enfim, do que passar pelo crivo aí e pelo questionamento da imprensa.